Juliana, numa segunda-feira importante para a direita no mundo, após a vitória no Parlamento Europeu, o crescimento significativo da direita e da centro-direita no Parlamento Europeu, né, Juliana? Exatamente, acompanhei ontem com muita alegria várias notícias dessa vitória esmagadora da direita na Europa. Acordaram tarde, porém ainda dá tempo de reconstruir a civilização ocidental, como eu sempre falo. E ontem coloquei uma foto do Macron e do Lula naquele ensaio fotográfico romântico que eles fizeram na Amazônia e coloquei: o Macron está derretendo assim como o Lula, porque esses discursos demagogos que eles pregam, eles não duram por muito tempo. Eles enganam muita gente, mas não a longo prazo. É a curtíssimo prazo e o povo acorda e o povo nota que eles praticam um socialismo corporativo ou um capitalismo de compadrio, querendo deixar todas as benesses do capitalismo, né, somente para eles e deixando o povo na extrema pobreza, pregando uma agenda verde sob um manto do desenvolvimento sustentável, quando, na verdade, por exemplo, querem destruir o nosso agro. Então, é uma grande vitória na Europa e, com certeza, isso vai reverberar no mundo todo. Deve reverberar também na eleição de Trump e, consequentemente, essa onda deve atingir o Brasil também desde a eleição municipal agora até 2026, né, Júlia? Exatamente. Exatamente. Temos a eleição do Trump, que vai ser um marco significativo para a direita mundial, que agora estamos começando a fazer essas conexões internacionais. Sempre falo e exalto o trabalho do meu amigo, meu irmão Eduardo Bolsonaro, que no começo, quando ele fazia essas conexões, na época que o pai dele ainda era presidente, muita gente ria ou dizia que ele estava viajando, mas a gente está vendo esse trabalho que ele tem feito reverberar em todo mundo e tendo criado laços, né, em vários países do mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos. E porque é importante, a esquerda sempre fez esse trabalho, sabe, Pittoli, de ter um engajamento não só dentro dos países que atuam, mas sim internacionalmente. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para a eleição aqui de 2026. Júlia, aqui o doutor Olavo Pellegrina Júnior. Olavo, Júlia Zanata na tua escuta. Deputada, Pittoli fez uma fala interessante sobre as eleições municipais esse ano, com o Brasil refletindo essa onda mundial da direita. Eu pergunto para a senhora, fortalecer a direita já nessas eleições municipais com prefeitos e vereadores é um grande passo para o fortalecimento em 2026? Júlia, e complementando a fala do Olavo, lembrando que tem muito lobo em pele de cordeiro também para essa eleição, abraçando o presidente Bolsonaro para tentar se eleger também, né, Júlia? Muito, tá demais. Eu ia até comentar isso. Bom dia, Olavo. Obrigada pelo comentário. Então, eu acho muito importante, juntando com o comentário do Pittoli, outro dia eu falei Pittoli e o Marcon me corrigiu. É Pittoli, Júlia, é Pittoli. Mas Júlia, posso falar para você? Você não está errada. Você não está errada. É. O problema é que no Brasil virou Pittoli. Mas se você olhar o italiano, é Pittoli mesmo. Você não está errada. Bateu o olho e pronunciou corretamente. Mas é que aqui... Mas que coisa! Mas aqui virou Pittoli e aí quem fala certo fala errado. Mas você está correto. Fique em paz, Júlia. Tá bom. Então, eu sou da corrente, Olavo e Pittoli, de que eu sou a favor de, claro, que a gente tenha muitos vereadores, muitos prefeitos, mas eu não quero focar em quantidade, eu quero focar em qualidade. O que é qualidade para mim? Pessoas que verdadeiramente vão estar ao lado do Bolsonaro, não só na hora boa, certo? Pessoas que verdadeiramente... E por que estar ao lado do Bolsonaro? Porque ele é a direita hoje. Porque ele foi um homem corajoso quando governou esse país. Porque ele teve coragem de peitar, por exemplo, na pandemia e dizer, quando todo mundo estava histérico, ele dizer: não vai adiantar nada ficar em casa. Não dá para esperar com a economia a gente ver depois. Nós vamos quebrar. Então, esse homem
realmente ele precisa ser defendido, a gente precisa ficar ao lado dele. Além disso, nós precisamos de vereadores e prefeitos qualificados que saibam o que é ser de direita. Hoje muita gente acha que bater uma fotinho com o Bolsonaro já é de direita. E aí fica enfiando um monte de esquerdista dentro da prefeitura, e aí pautas horrorosas acabam fugindo, né, do controle do prefeito, enfim. Então nós precisamos pessoas que verdadeiramente estudem, se qualifiquem, entendam quais as pautas a gente defende. Porque hoje em dia tem gente lá dizendo que é de direita, mas defendendo pauta verde, né, que o verde é um novo vermelho. Então nós precisamos entender essas questões. Aqui em Santa Catarina, eu vou dizer a realidade do meu estado. O Bolsonaro, é óbvio que vai ser bom ele ter vereador, ter prefeito, mas isso não muda a força que ele tem no estado, porque ele já é muito forte aqui. Então aqui as pessoas, esses candidatos que precisam dele, porque não somente os candidatos do PL que apoiam Bolsonaro, o candidato de outros partidos, da maioria dos partidos, os prefeitos e vereadores da maioria dos partidos aqui em Santa Catarina, votaram no Bolsonaro ou apoiam Bolsonaro, uns mais explicitamente, outros menos. Então aqui, inclusive, em alguns casos, se ele fechar apoio para algum candidato, ele pode até perder base, você entende? Porque o cara do PL, do PSD, do PP apoiam ele, ou até do MDB aqui em Santa Catarina. Agora eu vou dizer, essa é a minha visão, lugares que ele realmente precisa de prefeito e vereador. Nordeste que todo mundo fala, tal, mas o Bolsonaro ele cresceu 20% no Nordeste na última eleição. Ele cresceu. Então, nós temos muito campo para crescer ainda no Nordeste, certo? Muita gente, até quem fez o L, prefeito, já estão chorando, aquela coisa toda. Lembram que na época do Bolsonaro mandou muito dinheiro na época da pandemia. Não via se era partido A, partido B. Mandou lá dinheiro na conta das prefeituras de saúde, né, para a saúde na época da pandemia, que os prefeitos nunca viram tanto dinheiro, os prefeitos, os governadores. Então, assim, os prefeitos estão com saudade disso, certo? Então, lá no Nordeste, que o Bolsonaro tem muito a crescer ainda, eu acredito que seja importante ele ter prefeitos, vereadores aliados a ele, certo? Porque precisa mais dessa base eleitoral. Por isso que eu sou contra, assim, essa coisa de vamos filiar todo mundo no PL, aqui em Santa Catarina. Tem um negócio de vamos filiar todo mundo, sem um critério, sem ver se essa pessoa realmente é aliada, sem ver se essa pessoa realmente né? Então, essa é a minha visão. Mas eu não sou presidente do partido aqui em Santa Catarina. Quem é o governador Jorginho Melo, e tenho certeza que vai fazer muitos prefeitos e vereadores. O nosso partido, eu estarei participando também ativamente dessa campanha, mas essa é a visão que eu tenho de Santa Catarina. Bolsonaro é muito grande aqui. No Nordeste, ele está crescendo a cada dia e vai ser interessante, lá mais interessante ainda, nós termos essa base sólida de prefeitos e vereadores. Júlia, também Ricardo Melão conosco. Melão, Júlia Zanata está na tua escuta. Deputada Júlia, bom dia, tudo bem? Deputada, semana passada a gente teve aquele episódio que repercutiu nas redes sociais, envolvendo a deputada Érica Hilton, e muito se focou na reação do deputado Nicolas Ferreira em sua defesa, né? Mas pouco se focou na ofensa anterior que a deputada Érica Hilton fez a você ali, pelo que pelo menos dá para perceber das palavras foram pronunciadas. Eu queria que você pudesse falar, né, se possível, até uma curiosidade minha aqui, o que houve ali naquele momento anterior, né, dela, né? Como começou aquela discussão dela ali, né? Que pouca a gente só viu dali para frente, né? Bom dia, Melão. Então, na verdade, quem focou só na fala do Nicolas foi a grande mídia. Se você vê Globo, Metrópolis, Terra, eles, assim, ficaram na discussão entre dois homens biológicos, certo? Érica Hilton e Nicolas, e esqueceram a mulher, porque a mulher já não importa mais, a mulher, no caso que sou eu, a mulher já não importa mais como minoria para esse pessoal woke, para esse pessoal progressista identitário, certo? Hoje o transativismo, eu tenho falado muito sobre isso, ele está deixando mulheres invisíveis, e eu fiquei invisível naquela discussão. Eles focaram na resposta do Nicolas, que não foi uma resposta, foi uma defesa. Ou seja, eu precisei de um homem ali para me defender das ofensas que eu estava sofrendo. Me chamou de feia, de ultrapassada, realmente sou uma pessoa muito ultrapassada.
Para mim, as coisas tradicionais devem ser valorizadas. Então, ultrapassada, que mais? Que meu cabelo não estava... Que eu tinha que tratar o meu cabelo... ridícula. Talvez eu não tenha tempo para hidratar meu cabelo realmente, porque eu não faltei 30 vezes o ano passado nas sessões plenárias, né? Talvez eu não tenha tempo, porque eu votei muito mais do que essa pessoa que me agrediu, né? Eu apresento muito mais votações em plenário do que essa pessoa. Então, realmente, eu trabalho e eu não tenho tempo para hidratar o meu cabelo. Isso, para mim, eu me cuido como mulher, mas isso, para mim, a minha prioridade é cuidar da minha filha de 4 anos, do meu marido e do meu mandato, para a qual eu fui eleita com 2,81%, enquanto a pessoa levou 1% dos votos de São Paulo. Então, assim, são prioridades da pessoa. Agora, ninguém falou, porque é aquilo que eu estou falando. Mulheres a vida de uma mulher hoje, para esse movimento progressista, está abaixo de uma pessoa trans. Vou te dar um exemplo. Outro dia, um cidadão foi lá na minha rede social e falou assim: Júlia Zanata, eu estou torcendo para você ser assassinada, algo assim. Eu postei na minha rede social, não deu muita repercussão, acho que Revista Oeste, alguma coisa. Agora, você imagina se alguém escreve isso para a pessoa que me agrediu. Isso aí sai até internacional, Forbes e não sei o quê, porque hoje a moda é essa. A bola da vez é o transativismo. Graças a Deus, mulheres estão enxergando isso. Até, Melão, mulheres feministas que procuram o meu gabinete. Eu não me identifico com o feminismo, né? Eu não me identifico com o feminismo, porque até ontem eu estava lendo um livro da Bell Hooks, que é uma feminista, e ela fala: para você ser feminista, você não pode ser contra o aborto. Então, eu sou contra o aborto, então eu não posso ser feminista. É contra aquilo que elas acreditam. Mas muitas estão possessas com esse movimento trans que está vilipendiando direitos conquistados, né? Direitos de mulheres conquistados. Por exemplo, que você, Melão, vai preso hoje. Aí você amanhã, depois de ser condenado, diz que você virou trans. E aí você pode escolher qual presídio você vai ficar. Se você vai ficar no feminino ou no masculino. E aí, eu tô lendo um livro da Tatiana Dornelles que ela fala, quando eu comecei a pesquisar esse tema sobre prisioneiros trans, ninguém queria que eu falasse do tema, porque ninguém queria ouvir as mulheres o que elas acham. Não pediram a opinião das mulheres para saber se elas se sentiam seguras ou não com pessoas trans convivendo lá dentro dos presídios. Então, as mulheres são descartáveis hoje para o progressismo, só quando interessa, mas acima das mulheres estão as pessoas trans. Por isso que eu fui praticamente ignorada naquele momento pela imprensa, mas a reação nas redes foi muito grande também, falando, né, que quem era aquela pessoa para me chamar disso ou daquilo, porque, claro, é muito fácil você ter o cabelo hidratado quando você usa uma peruca, né? Eu uso meu cabelo normal de mãe, que amamentou até... A minha filha tem 4 anos, ela parou de amamentar, eu parei de dar mamar para ela esse ano, certo? Então, são pessoas que, assim, vivem falando de mulheres negras, periféricas, mas essas mulheres pobres, elas não têm acesso ao que essa pessoa que diz que defende elas tem. Será que se fosse ela falando para uma mulher periférica, falando assim, você não hidratou o seu cabelo, como isso ficaria? Então a gente nota que essas pessoas só têm discurso de empatia, de amor, de respeito, mas não respeitam e não têm empatia por ninguém. Eu não tenho o menor problema com o que ela falou, certo? Porque eu sou muito bem resolvida comigo, sou mãe, esposa, e adoro meu corpo como ele é, certo? Adoro meu corpo como ele é, não tem problema nenhum. E já outras pessoas não têm a mesma percepção. Possibilidade, né? Já entendi. Júlia, e eu quero só te falar uma coisa. A gente, aqui onde nós estamos conversando, nessa plataforma, eu não posso tratar como eu gostaria de tratar do teu projeto de lei que cuida das crianças, tá? Mas só quero te dizer que a gente está com o radar ligado, a gente sabe o que está acontecendo, torcendo por você, e aí a gente está tentando fortalecer também o nosso trabalho no X, porque lá a gente poderia falar abertamente.
Aqui a gente não pode. Ótimo. Aqui a gente não pode, mas eu quero te dizer que o Radar tá ligado e torcendo pelo sucesso do teu projeto que protege as crianças. Qual o número do projeto? Só para nossa audiência procurar e entender, Julia. É o PDL 486 de 2023. Procura aí, ó. PDL 486 de 2023. Coloca no Google para você entender o que a Júlia está defendendo. Até para você entender a importância do trabalho da Júlia. PDL 486 de 2023, a gente está com a Júlia nessa, só que não pode tratar desse assunto aqui, senão derrubam, caçam, tiram o canal do ar, enfim. Mas, Júlia, a gente está contigo, parabéns pelo teu trabalho e boa semana para você, viu, Júlia? Obrigada, Bitoli. Só queria deixar mais 2 recadinhos Por aqui. gentileza. Semana passada também passou no plenário da Câmara o regime de urgência, o requerimento de urgência de um projeto meu, um projeto que possibilita o diferimento de impostos para CNPJs que estão em cidades atingidas com decreto de calamidade pública, né, de empresas do Simples Nacional, porque o Lula, ele só, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, ele só deixou de atrasar o imposto 1 mês, e isso não é nada, ainda tem CNPJ que está debaixo d'água lá. Então, eu fiz esse projeto ano passado, quando a enchente atingiu aqui em Santa Catarina, fiz essa sugestão para a Receita e depois fiz um projeto de lei que já tinha sido relatado numa comissão e agora todos os líderes partidários assinaram e passou o requerimento de urgência e vou tentar já botar em pauta essa semana no plenário para que a gente aprove. Então, quando acontecer enchente, não precisa ficar pedindo, quero atrasar o imposto porque está sem condição, então já vai ser automático, fica um prazo aí de 6 meses para pagar para o recolhimento dos impostos às empresas do Simples Nacional. E outra coisa, semana passada foi botado em pauta também na CCJ um outro projeto meu que permite audiência de custódia por videoconferência, que é uma prática que o CNJ já tinha adotado durante a pandemia, que a Associação dos Juízes, dos Magistrados está apoiando, que os policiais penais estão apoiando, e que até os garantistas que defendem direitos humanos deveriam estar apoiando. Por quê? Porque se um preso é faccionado e tem que fazer o transporte para audiência de custódia, ele pode ser atacado pela facção rival, etc. Então, dá celeridade, dá economicidade para o Estado, e nós vamos com certeza votar essa semana e vai ser aprovado na CCJ, porque só foi pedido vistas, mas volta essa semana. Então, só para comemorar aí 2 projetos de minha autoria, que certamente virarão lei aí em breve. Júlia, e tem uma outra questão, parabéns pelo teu trabalho. O senador do teu estado, Esperidião Amin, também apresentou um projeto de lei importante sobre a questão da contagem pública dos votos, que a gente tem que estar atento e apoiar porque é o que a gente deseja para um Brasil... Uma emenda, né, ele fez. Exato, para um Brasil transparente para 2026, né, Júlia? Exatamente, só temos que cuidar e trazer a fala sempre do Felipe Ximenes, que fala que o mais preocupante dessa questão do voto impresso é a contagem pública de votos. Não pode ser num ambiente fechado, com 5 pessoas, que só 5 pessoas têm acesso. Então, claro, voto impresso, sim, porém, não podemos esquecer da contagem pública de votos, com maciça fiscalização e participação popular. Júlia, tem só um detalhe interessante. Ontem eu estive com o Felipe Ximenes na Paulista e ele fala o seguinte: não tem que pedir transparência. Olha que interessante, porque ele me ensinou que transparência é você ver através de algo. E não tem que ter nada entre nós e a contagem pública. Não tem que ter transparência, tem que ter a contagem pública e a gente olhando ali, ó. Ninguém entre nós, não tem que ter um vidro sequer entre nós. Tem que ter o povo, né, com fiscais escolhidos pelo povo acompanhando essa contagem. A gente está nessa luta também. Obrigado, viu, Júlia? Boa semana. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Júlia Zanata conversando conosco.